Antes de começar a minha fala, queria agradecer. A gente faz os agradecimentos, depois a gente volta para a Escritura, né? Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui, em primeiro lugar, porque isso é sinônimo de que Deus tem despertado pessoas para ouvir a palavra dEle. Isso é tão gostoso, isso é tão bom. A alegria maior sempre é a minha, porque eu vejo gente com fome e sede de justiça, e isso é muito bom nós vemos. Que Deus abençoe cada um de vocês e as igrejas onde vocês congregam, para que vocês sejam bênção do Senhor lá. Meu agradecimento também aos organizadores. Deixa eu explicar o que eu pretendo fazer e depois nós vamos acompanhar a minha exposição através dos slides. O que me foi pedido fazer é uma exposição dos 5 lemas da Reforma, tão conhecidos como os 5 solas. Primeira lição que eu preciso dar a você é que são os solas, não as solas, tá bom? Senão a gente vai confundir com outra coisa que fica no sapato. Os solas, porque nós nos referimos à expressão, às expressões latinas. Não não são lemas da época da Reforma. A gente tem evidência de 2 ou 3 deles sendo usados pela pena dos reformadores, mas eles se tornaram populares no século XX como uma exposição das principais ênfases da Reforma Protestante. E como a gente vai falar de Reforma Protestante, então eu vou, a cada palestra dessas 5, eu vou dar um pouquinho de história da igreja. E eu vou tentar fazer disso o mínimo para você entender a conexão com a Reforma. Não é uma aula de história. Embora eu seja professor de teologia histórica e goste de conversar sobre essas coisas, não vou dar aula de história aqui. Então, para aqueles de vocês que não gostam tanto de história, fiquem tranquilos, não os cansarei com história. Mas eu vou tentar fazer um pouco de cada coisa que tem feito parte do movimento reformado ao longo dos anos, que é conhecer as suas raízes, então história, exposição das Escrituras e extrair conceitos doutrinários dessa exposição e a devida aplicabilidade. Então nós vamos fazer essas 4 coisas as 5 vezes que nós falarmos sobre um desses solas, tá? Eu sempre vou fazer um pouquinho de história, a gente vai expor um determinado texto das Escrituras, depois eu vou sempre extrair conceitos teológicos que a gente tira a partir desse texto e ligado ao lema que está sendo exposto, e vou procurar sempre aplicar isso. Então, eu só quero que você saiba isso de forma consciente, para que você detecte isso ao longo das exposições, tá bom? Então, vamos lá. Então, deixa eu começar expondo por que palestras sobre os 5 solas. Isto é, quando os organizadores falaram com o Heber Júnior, falaram assim: Heber Júnior, por favor, fale dos 5 solas. Por quê? Por que as pessoas se interessam? Bem, no ano passado havia uma razão bem específica, né? 1517 é comemorado como o ano do início da Reforma por causa do evento famoso das 95 teses de Martinho Lutero. Então, no ano passado, celebrou-se ao redor do mundo os 500 anos da Reforma. Saíram no noticiário, né? Saíram notícias a respeito e tal. Mas também em 2018, pastor, não passou assim, né? Não perdemos tempo. Então, é importante nós aprendermos o quê? Reforma tem algo muito especial que não pode ser perdido. Para muita gente, reforma é sinônimo de antiquado, e eu estou dizendo que não deve ser sinônimo de antiquado. Por quê? Porque reforma tem a ver com voltar ao plano original. Quando você faz reforma na sua casa, no edifício onde você está, não é, no seu apartamento, você não está voltando a algo antigo, você está preservando ele de deterioração. Então, reforma tem a ver com voltar ao ideal, e é esse aspecto de reforma que eu quero que a gente aprenda. Quando a gente fala de reforma protestante, a gente não tem que ter assim, um gosto por naftalina ou por coisa antiga, assim, sabe? Não é isso só, é um gosto por aquilo que é vivo, porque permanece vivo. Permanece vivo porque diz respeito à palavra de Deus que transcende todas as épocas. Então, quando a gente fala de reforma, nós estamos falando sobre não algo que é antiquado, mas algo que volta não para retroceder, mas para avançar.
Avançar como? Todas as vezes que a gente livra a igreja de deterioração, Deus opera redenção no nosso meio. Então reforma tem esse caráter redentor. Por isso que voltar a alguns aspectos da história vai ser para a gente lembrar o que precisa ser corrigido. E eu espero que Deus use esse conceito para ajudar você e eu a percebermos o que precisa ser corrigido. Bem, e nós vamos trabalhar com os 5 lemas que eu falei que são contemporâneos, que na verdade englobam o protesto dos reformadores contra Roma, né? O protestantismo surge como quem não está satisfeito com a maneira com que Roma entende igreja e faz cristianismo, por assim dizer. Os 5 solas, eles não são um resumo de teologia, é importante que você aprenda isso. Ele tem um caráter mais salvador, então a gente fala soteriológico, mas embora seja principalmente soteriológico, afinal de contas, quando a gente fala de sola gratia, né, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, nós estamos falando de aspectos interligados da nossa redenção. Então, embora os 5 solas sejam, na grande maioria, ligados à doutrina da salvação, eu quero mostrar como esse não é um aspecto só doutrinário ou só sobre a nossa salvação, mas tem tudo a ver com toda a nossa vida, pelo fato de sermos salvos. Tá? Então, o que eu vou tentar mostrar aqui é como saber com que tipo de redenção nós somos remidos afeta uma série de coisas que a gente faz. A maneira como a gente se relaciona com pessoas, os sonhos que a gente tem, os ideais que nós buscamos, os relacionamentos, a vida cristã de forma geral. E é isso que eu pretendo fazer, ainda que de forma bem singela. Bem, por que a palavra sola é repetido nos 5 lemas, né? Sola Escritura é o primeiro de hoje à noite, solus Christus muda, mas na verdade é a mesma palavra, porque no latim tem declinação, que coisa que a gente não tem em português, não é? A soli Deo Gloria também é uma declinação, mas está usando a mesma palavra, a palavra latina para somente. Por que essa palavra é usada o tempo todo? Então guarde isso, porque isso aqui é importante. Sola é um grito da reforma contra a mistura de ideias cristãs com ideias pagãs. E essa primeira lição importante que a gente aprende com o movimento da reforma. Por quê? Porque ela não vem mostrar uma coisa completamente nova. Todas as vezes que alguém vem trazer algo completamente novo, você desconfia. Porque no resgatar coisas saudáveis que haviam sido perdidas, o que os reformadores estavam querendo dizer é que tinha coisa que era verdadeira na igreja de Roma, da qual eles faziam parte, misturada com coisas e mentalidades pagãs. E é isso que acontece sempre na igreja de Cristo. A razão pela qual a gente luta por reforma nas nossas igrejas é porque a gente também mistura mentalidade pagã com fé cristã. A gente ama Jesus, a gente fala isso, mas a gente tem outros amores. Nós misturamos nossa devoção com coisa que não é o Senhor. Então sola tem a ver com limpar a nossa fé dos sincretismos que são tão comuns na vida cristã. Havia um protesto teológico na época da reforma contra a autoridade deturpada da igreja. A autoridade da igreja existe, ela é real, mas ela não é intrínseca à igreja. A igreja não tem autoridade em si mesma, ela sempre tem autoridade derivada. Então quando falamos de autoridade da igreja, e nós vamos falar nessa primeira palestra bastante sobre a autoridade da igreja, eu quero que você entenda que a autoridade da igreja provém do Senhor, é o Senhor que dá autoridade a ela. O próprio Jesus disse assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, aí ele comissiona a gente aí às nações. Então nós vamos com a autoridade do Senhor, nós temos a autoridade da sua palavra, a gente fala assim disse o Senhor. Nós temos a autoridade da nossa salvação, isto é, por causa de sermos remidos, que nós falamos como falamos, o que falamos. Então essas coisas fazem parte da igreja, mas nunca é intrínseca à igreja. Então eu quero mostrar os 5 solas de uma maneira talvez um pouquinho diferente do que você está habituado a ouvir, se é que você conhece esses lemas, já trabalhou, já estudou eles. Eu quero mostrar os 5 solas do ponto de vista de autoridade. Se a reforma estava questionando a autoridade eclesiástica de Roma, em que sentido cada um dos 5 solas representa uma correção de um aspecto deturpado da fé
da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, vamos olhar essa questão de autoridade da igreja e fazer esse primeiro panorama histórico. Hoje é o dia que eu vou fazer um pouquinho mais de história, tá? Vamos lá. Então, vamos começar com sola Escritura. Sola Escritura é o fundamento da autoridade. O fundamento da autoridade. O que é isso? O peso dessa autoridade não está na tradição da igreja como a interpretação oficial da revelação bíblica. Lembra? Para Roma, a tradição é aquilo que é recebido por intermédio dos homens comissionados supostamente por Jesus para carregar o ensino autoritativo. Então a ideia é assim: quando o bispo de Roma, chamado de Papa, fala enquanto bispo de Roma, ele fala de forma infalível. Ele fala de forma infalível porque ele é um homem sem erro? Não, a igreja de Roma não acredita assim. Mas ela acredita que Deus concedeu a esses homens, no caso não só o Papa, mas os bispos, quando se reúnem em concílios e assim por diante, a autoridade para falar coisas que não estão explicitadas na Escritura. Tanto é que na teologia romana, a tradição virou uma outra fonte de autoridade. Há certas coisas que você extrai das Escrituras, mas você também extrai da tradição. E era isso que os reformadores estavam confrontando. Por quê? Porque uma das coisas que eles aprendem é que se você não entende algumas coisas das Escrituras, você não vai para os especialistas autorizados pela igreja para falar o que a Bíblia diz. Por quê? Não tem melhor professor da Bíblia do que a própria Bíblia. Esse é um princípio que a reforma resgata, que a Bíblia, ela é intérprete de si mesma. Aí você vai dizer, pastor, agora complicou, porque tem aquele texto que eu não entendo até hoje, eu já tenho 20 anos de igreja. Eu sei que tem textos mais difíceis que outros, mas a ideia é que a gente não faça o mais difícil nortear o resto do entendimento nosso da Bíblia. É o contrário. A gente entende a Escritura a partir daqueles que são mais fáceis, óbvios, aqueles que fincam as estacas, e aí você começa a construir o seu edifício teológico baseado neles, e aí o resto você vai entendendo a partir do que você já construiu, do que é mais fácil. Com o passar do tempo, à medida que a gente estuda as Escrituras, você tem um edifício que está mais solidificado. Por quê? Porque você lançou primeiro o que era mais claro, depois em cima o que era um pouquinho menos claro, e aí você vai então encarar os textos que são mais difíceis. Os reformadores entendiam que eu não precisava apelar para uma autoridade acima da Escritura como intérprete dela. Não tem melhor professor da Bíblia do que a própria Bíblia. Esse era um princípio que a reforma resgatou. Então a Escritura interpreta a Escritura. A igreja tem autoridade quando ela possui conformidade bíblica, quando ela fala assim, nós entendemos que isso é assim porque a própria Bíblia diz em outro lugar, assim, assim, assado. Aí sim ela tem autoridade. Então quando é que a igreja tem autoridade? Quando ela está fundamentada nas Escrituras. É isso que os reformadores ensinaram. Então sola Escritura é o fundamento da autoridade. Solos Christus é o mediador da autoridade. Como é que a igreja recebe a autoridade? Através de um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O que isso significa? Vamos lá. O peso dessa autoridade não está nas pessoas ou nos rituais. Na igreja de Roma, o que tinha, na época da reforma, era o entendimento de que os líderes e os rituais tinham força em si mesmo. Então, por exemplo, a força dos sacramentos. Os sacramentos tinham força tão grande que eles temiam a não participar de certos sacramentos. Isso significa que a gente, como evangélico, deve desprezá-los? Não. Mas há um entendimento diferente de que não é o rito em si que tem poder. Ele é apenas meio da graça que Deus derrama sobre os seus. Então esse é um aspecto diferente. O rito, quando a gente é batizado, ou quando a gente participa da mesa do Senhor, o que a gente chama de Santa Ceia, quando a gente participa disso, o que está acontecendo? Aquilo ali tem poder espiritual mágico? Não, não é talismã de Jesus, não, mas ele é uma cerimônia instituída pelo Salvador, para servir de instrumento da graça que provém dele. O verdadeiro mediador da autoridade que abençoa é Jesus Cristo.
Então, esse solos Christo se refere à confiança, ou melhor, a igreja de Roma tinha confiança depositada em figuras religiosas. A ideia de apelar para Maria, para os santos, ou mesmo de confiar na direção dos sacerdotes, é porque eles davam não só o caminho certo, mas no caso dos santos, no caso de Maria, inclusive o crédito, o merecimento para ter certas coisas. E essas figuras religiosas ganhavam o status de serem a verdade encarnada. A reforma rompeu com isso, ela rompeu com o sacerdotalismo. Então, por exemplo, nós não precisamos mais de alguém intermediar nossa conversa com o Senhor. A gente pode ousadamente, depois de uma semana muito porca espiritualmente falando, ainda em nome de Jesus, chegar diante dele e falar assim: Senhor, o Senhor poderia me ouvir? Preciso falar contigo. Em nome de Jesus, o Senhor me ouviria? Eu preciso muito falar contigo. E não precisamos de intermediários. Então a reforma rompe com isso, e ela concede ao plebeu mais ralé, vamos dizer assim, mais baixo, baixo nível social, a oportunidade de ter audiência com o rei. Olha só, pela primeira vez eles se sentiram importantes de conversar com o próprio rei, porque o mediador da autoridade é Cristo. Cristo não precisa de intermediários, por isso que a reforma rompeu com sacerdotalismo, com confissão auricular, com a eficácia intrínseca dos sacramentos. Bem, prosseguindo, sola gratia. Sola gratia diz respeito ao crédito da autoridade, somente a graça. Então, por que a igreja tem autoridade? Porque ela recebeu isso. Ela não tem porque ela é crente. Não, ela tem porque ela graciosamente foi colocada como a proclamadora das verdades de Deus. Então veja só, o peso da autoridade não advém de uma mistura da obra de Cristo com a nossa cooperação. Essa é uma salvação sinergista, isto é, a salvação não acontece assim com Jesus Cristo faz a parte dele e a gente faz a nossa também. Jesus é uma bênção, 95% veio dele, não é assim. A reforma protestante nunca entendeu assim. Ela nunca achou que ela estava exaltando Jesus quando ela fala de Jesus como contribuindo a maior parte para a minha salvação, para o meu sucesso espiritual. Nunca foi assim. Isso sempre seria roubar glória de Cristo. Então, por isso que ela sempre proclamou algo que a gente recebe graciosamente. Aí você vai dizer assim: mas pastor, eu ouço falar que Roma sempre pregou salvação pela graça também. É verdade que ela prega salvação pela graça, mas a maneira como ela descrevia a graça, era uma graça que ativava obras em você. Então é uma graça derramada em você, que faz com que você seja a pessoa que Deus quer que você seja. Então você se torna um crente digno de ser recebido por Deus. E enquanto que sermos salvos pela graça, no entendimento dos reformadores, era uma graça que atua em mim, mas em que eu não faço nada. Lutero chamava essa graça de justiça passiva, isto é, sem a nossa participação. A gente recebe uma justiça sem a nossa participação. Não somos julgados baseado em justiça, mas em misericórdia. Presta atenção em como isso é importante. Como na igreja de Cristo, nós temos que tratar uns aos outros, não baseado em justiça, mas em misericórdia. Nós fomos alvos de misericórdia, por isso que a bem-aventurança diz: bem-aventurados os misericordiosos. Não é só porque a gente alcançará misericórdia, essa é a principal razão dada no texto, mas porque a gente já foi alvo de misericórdia. Misericórdia faz parte do nosso passado e nos aguarda no futuro, então tem que fazer parte daquilo que a gente distribui no presente. Sermos misericordiosos não é um ato soberbo de quem se mostra bonzinho, é de quem entende o que é ser miserável, que trata outros miseráveis do jeito que foi tratado por Cristo. Isso é exercer misericórdia, não é um ato de justiça social de quem faz bem à sociedade, é um ato de quem entende miséria, porque é miserável, e foi tratado pelo rei de forma tão graciosa. Eu quero que você entenda isso. Quando a gente confronta alguém no erro, a gente não faz porque a gente é santo, certinho,
Porque quando a gente pensa assim, a maioria de nós diz assim: ah, pastor, quem sou eu para confrontar fulana? Então você entendeu tudo errado a autoridade da igreja. Porque a autoridade da igreja não é baseada no seu desempenho, e sim na misericórdia que foi derramada a você, para que você fale ao irmão que está em pecado, para que saia dessa vida. Afinal de contas, você também é miserável e carente da graça de Deus. Entende? A autoridade que nós exercemos é uma autoridade graciosa, isto é, nós não merecemos. É uma autoridade de quem não foi dado o distintivo de super crente, não, mas de quem reconhece que é falido. Sola fide, o quarto dos 5 solas, fala sobre o instrumento da autoridade. Então, um instrumento da autoridade, onde é que está a autoridade aqui? O peso da autoridade de anunciar o evangelho está numa justiça que não foi apropriada por nossas obras, mas pela fé. Apropriamos-nos dessa autoridade para sermos embaixadores de Cristo, não por sermos amigos do reino, mas por crermos no Rei. Aqui eu coloquei entre parênteses no slide o lema de Martinho Lutero, que ele falava que nós somos ao mesmo tempo justos e pecadores, né? Simul justus et peccator. Quer dizer, como é que pode? Ele ficava pasmo, ele era encantado por essa doutrina. Eu vou falar dela amanhã. De como Deus trata a gente como justo, embora ao mesmo tempo nós sejamos injustos. E essa é a realidade da vida cristã. Nós somos tratados como justos, embora intrinsecamente sejamos injustos. Então perceba, quando a gente fala de sola fide, não significa que nós somos gente de muita fé. É o contrário. Fé não pode ser soberba. Fé é o reconhecimento de que nós somos espiritualmente falidos. Você percebe como a igreja brasileira perdeu isso de vista? Quando ela entende fé como aquilo que lhes deixa robusto, forte. Olha, fulano tem muita fé. Ah, eu tenho fé que eu vou fazer isso aqui. Não é? Fé virou arma espiritual. É como se você tivesse assim, uma energia de Jesus. Você tem fé. Não é isso que é fé nas escrituras. Fé é o rogar abatido de um publicano que cabisbaixo, bate no peito e diz: sê propício a mim, pecador. Isso é fé, porque a escritura diz no final da parábola, que ele saiu exaltado, justificado, olha só. Então, nós precisamos resgatar esse sentido de que o instrumento da autoridade que a igreja tem, é porque ela reconheceu a sua falência, ela reconheceu que ela é espiritualmente pobre. Por último, soli deo gloria, diz respeito ao propósito da autoridade. O propósito da autoridade. Então, para que nós temos essa autoridade? Somente para a glória de Deus. Soli deo gloria. Se os fiéis precisam do clero para ler a Bíblia, atenção, olha só, eu vou citar agora os outros solas que a gente acabou de resumir. Se os fiéis precisam do clero para ler a Bíblia, se Maria e os santos são venerados e os sacerdotes são despenseiros dos méritos aos fiéis, se cooperamos com Deus em nossa salvação, se as nossas obras são um dos meios de sermos considerados justos, então Deus não recebe toda a glória. Por isso que soli deo gloria virou um dos lemas quando as pessoas descreviam o grande legado da reforma. As ideias acima são um outro evangelho que fere a glória do Altíssimo. E por ser um outro evangelho, eu quero então expor brevemente nessa noite um texto que fala de um outro evangelho. Eu escolhi ler Gálatas capítulo 1, versos 6 a 12. Gálatas capítulo 1, versos 6 a 12. E ele vai nos dar a base para a gente falar brevemente sobre sola escritura. Que fique bem claro que tudo que eu estou expondo aqui sobre cada um dos solas é só o início, mas eu espero que seja o suficiente para dar vontade de a gente querer comer mais. Gálatas 1, versos 6 a 12 diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho,
o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Gálatas é uma epístola muito interessante, porque ela tem peculiaridades que fazem dessa carta necessária para nós. Deixa eu dar um pouquinho do panorama de Gálatas, antes da gente extrair alguns ensinamentos rápidos dessa passagem. Gálatas é chamado por alguns de a Magna Carta da liberdade cristã. Quer dizer, ela é a carta que mais fala do que significa ser livre. Por quê? Porque os gálatas que recebem essa carta eram pessoas que já eram cristãs, mas que por influência judaizante de alguns falsos mestres na região, estavam começando a aderir a certas práticas judaicas, voltando às práticas que fizeram parte da vida no Antigo Testamento, né? Dos fiéis no Antigo Testamento, como se fossem necessários para a vida cristã. Então Paulo fala muito de circuncisão, fala de regras alimentares, fala de dias sagrados, e ele fala dessas coisas todas em Gálatas para dizer que essas coisas não nos fazem aceitáveis a Deus. Pelo contrário, nós recebemos liberdade em Cristo para sermos aceitos a despeito do cumprimento dessas regras. Então, Gálatas é uma carta sobre liberdade, mas não é uma carta doce sobre liberdade, é uma carta mais assim na canela sobre liberdade. Porque Paulo, quando ele escreve as outras 12 cartas que a gente tem registro aqui, ele sempre começa assim: dou sempre graças a Deus pela vida de vocês, que povo abençoado, viu? Até para os coríntios, que eram tão complicados, ele ainda agradece, ora, fala, Deus abençoe. Mas para os gálatas, ele já começa dois pés no peito assim. Ele chega rasgando, e esse rasgar dele é porque ele está assim, furioso com o fato deles conhecerem o evangelho e começarem agora a trocar de evangelho. Só a escritura tem a ver com isso, tem a ver com conhecer a verdade, mas você deixar agora que a verdade seja acrescida de outros princípios, outros preceitos norteadores. Só a escritura é uma tentativa de romper com esses acréscimos e voltar à pureza da autoridade, do fundamento das escrituras. Então, vamos olhar para os ensinamentos aos Gálatas nesse texto aqui. Primeira coisa é que Paulo fala que a palavra que ele recebeu e deu aos Gálatas é palavra que vem do próprio Deus. Aquilo que os reformadores chamavam de vox Dei, é a voz de Deus. Ela veio do próprio Deus. Olha o que ele diz nos versos 11 e 12. Ele fala assim, ele está falando do evangelho, e o evangelho aqui é uma referência àquilo que ele tem ensinado, é a pregação da palavra, é aquilo que ele tem colocado nas cartas para o aprendizado das igrejas. Mas no caso da igreja da Galácia, ele passou por lá, então ele teve contato com essas pessoas, ele havia pregado a eles o verdadeiro evangelho. Está registrado lá em Atos capítulo 13, essa passagem pela Galácia. Então, verso 11 fala: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então o que ele está querendo dizer aqui é que o que ele prega vem do próprio Deus. É interessante que você entenda isso, porque a essência do evangelho que é exposta em Gálatas é considerada por muitos a primeira carta que Paulo escreveu. Ela tem a essência do evangelho, fala muito de justificação pela fé, fala muito sobre sermos livres, fala de amor ao próximo, fala de carregar as cargas uns dos outros, e nessa tentativa de expor a essência do evangelho, Paulo expõe aquilo que ele recebeu de Jesus.
É claro que como apóstolo e com a maturidade a que ele tem, Deus vai mostrar que existem outros meios dele receber a revelação de Deus, que não diretamente de Jesus. Escuta para você aprender aqui o que eu vou dizer e não confundir as coisas. Você lembra de textos, principalmente em 1 Coríntios 7, quando Paulo fala assim: isto digo eu, não o Senhor. Dá a impressão que Paulo está dando a opinião dele ali. Então, pessoal, é o seguinte, esquece o que Jesus falou, agora vamos falar aqui da minha opinião. Não é isso que Paulo está fazendo. O que ele está dizendo ali é porque tem situações que ele sabe, porque ele recebeu diretamente de Jesus Cristo. Por isso que ele fala, e digo isto por causa de Cristo. Isso aqui é Cristo. Quando ele fala digo eu, ele está mostrando que ele recebe revelação de Deus e ele pode comunicar a verdade de Deus, mesmo quando ele não recebeu mediante o contato direto com Jesus Cristo, como ele teve. Ele narra aqui em Gálatas os anos que ele passou ouvindo essas coisas do próprio Jesus Cristo. Então o que isso ensina para a gente? Que Paulo diz que ele está pregando um evangelho que não provém dele, veio direto de Jesus, e Jesus comunicou a ele num primeiro momento, de forma direta, ele aprendeu, ele não dá muitos detalhes sobre isso, mas ele aprendeu por via direta, né? Recebeu da própria boca de Jesus, mas ele também acaba articulando o evangelho e o recebe de Deus quando ele escreve as cartas. Não há razão para a gente pensar que quando escrevia as cartas, ele ficava em transe, né? E aí ia comunicando como se fosse uma espécie de uma voz, né? um megafone de Jesus. Não é isso. E um amanuense lá anotando que nem doido. Paulo está ficando doido. Não é assim. Paulo ouvia gente que comunicava a ele os problemas da igreja, e aí ele disse assim: então escreve aí, aos irmãos de Colossos. Aí ele começa, gente, o evangelho é assim, assim. E quando ele está fazendo isso, Deus está revelando a ele a verdade. Olha só que espetacular. Está revelando a verdade dele para nós, hoje. Para nós. Então, o que ele está querendo dizer é que ele recebeu de Jesus, no caso da Galácia, né, no caso de Gálatas, uma revelação direta, mas que mais tarde ele vai entender que isso vem por outros meios também. E ele, quando escreve a vox Dei. Ele fala a palavra de Deus. Bem, e ele diz que essa palavra de Deus tem uma autoridade que não é somente apostólica. Quer dizer, é apostólica porque é derivada da palavra, e não é palavra porque é derivada do apóstolo. Não sei se me faço entender. Olha o versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Olha o que Paulo está querendo dizer. O anátema é seja maldito. Que seja maldito qualquer pessoa que ouça Paulo falar algo diferente do que eu ensinei. Você diz, Paulo, mas é você. Não, mas se eu ensinar diferente, não me escute. Se eu fugir da verdade, não me ouça. Olha que coisa doida. Paulo tem tanta coragem, ele entende essa verdade como recebida de Jesus, de tal forma, que ele diz assim, ainda que um dia eu fique doido, e ensine outra coisa, não me escute. Então, ela não provém do apóstolo, ela provém de Cristo. Ela é escritura porque foi Cristo quem deu. Ele é só um canal, mas se o canal ficar estragado, não escute o canal. Ah, mas se um anjo, nem se for anjo, ele diz, pode ser anjo cantando, pode ser, Miguel, não escute. Se for contra esse evangelho que eu ensinei, não dê ouvidos. Olha só, a ideia de que essa autoridade, ela provém do próprio Deus, não de criatura. Pode ser apóstolo, pode ser anjo, é criatura. É criatura. O que a gente tem que fazer? A gente sempre tem um fundamento maior do que qualquer experiência apostólica ou angelical. E o fundamento está aqui, ó. É o que os bereanos faziam. Eles verificavam sempre nas escrituras, para ver se de fato o que Paulo ensinava era assim. Examinando sempre as escrituras, para ver se de fato as coisas eram assim. Essa é a autoridade que Paulo quer ensinar a eles. Agora, Paulo ensina uma coisa que muitos evangélicos não estão acostumados a trabalhar, de que isso que ele ensinou aos Gálatas, ele chama de tradição. Num certo sentido, ele chama de tradição. Olha só, versículo 9.
Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. A ideia de receber aqui é essa ideia de tradição. Em outros lugares, Paulo usa a expressão tradição. Se você for para 2 Tessalonicenses 2,15, abre lá. 2 Tessalonicenses 2,15 é um texto interessante para você ouvir uma palavra que a gente não costuma gostar. 2 Tessalonicenses 2,15 diz assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Tradições, você fala, mas peraí, Paulo era romano então, não é possível. Ele era da igreja que falava de tradição? Não, não é isso que Paulo está dizendo. Tradição significa aquilo que foi recebido, aquilo que foi comunicado, aquilo que foi transmitido. Tem tradição que é boa, e tradição que não é boa. E Paulo está querendo dizer, se vocês receberam o evangelho, se isso foi transmitido a vocês, guardem essa tradição. Essa tradição é necessária. Se alguém ensinou essa verdade a vocês, guardem isso. Paulo está preocupado com os falsos ensinos que estão inovando, e ele quer que eles fiquem na boa tradição que eles receberam. Que aplicação a gente podia pensar em termos disso aqui? É que quando a gente fala sola escritura, escuta agora porque esse é um ensinamento interessante da Reforma Protestante. Sola escritura nunca foi a Bíblia sem mestres para nos ajudarem. Nunca foi a Bíblia a parte do que homens de Deus disseram no passado, nunca. Inclusive alguns teólogos dizem assim, os protestantes sempre defenderam sola escritura, mas eles nunca defenderam nuda escritura. Nunca defenderam nuda escritura, quer dizer, é a escritura sozinha, é alguém que chega e fala assim, então eu tenho a Bíblia, não preciso de mais ninguém. Errado. Paulo fala assim, vocês receberam esse ensino? Permaneçam neles. Ele está valorizando quem lhes ensinou bem. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Evangélicos que não estão habituados a conhecer as suas raízes, muitas vezes acham que estão descobrindo o novo, porque o Espírito Santo falou com eles aquele dia. Abriu, o Espírito Santo falou. Provavelmente foi bobagem que você ouviu, e não foi o Espírito Santo. Provavelmente. Por quê? Uma das maneiras mais comuns de Deus ensinar o seu povo é através de mestres que Ele mesmo equipa para isso. E você os tem, eu os tenho. A gente vai lá ler um livro bom e você fala, Senhor, que maravilha, que gostoso aprender aqui. Porque a Escritura não é estudada à parte dos instrumentos que Deus usa para nos comunicar a verdade. Então os reformadores nunca foram contra aprender com os pais da igreja. Eles nunca foram contra olhar para interpretações da Escritura do passado para ver se de fato era assim. Pelo contrário, eles achavam que era muito útil, eram ferramentas importantes. Então, quando a gente tem ferramentas do passado que nos ajudam a interpretar o texto sagrado, os reformadores dizem, que bom, se é uma boa ferramenta, fica com ela, permanece nela. Então, a ideia de tradição aqui, nesse texto que eu li de Tessalonicenses e aqui em Gálatas, é nos ensinar que o que é bom deve ser mantido, antes do que só inovado. E Paulo está preocupado com os corruptores e os desvios da igreja. Olha versos 6 e 7. Ele fala assim, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então a igreja de Gálatas, a igreja, da Galácia, dos Gálatas, está se desviando do evangelho, e que é um evangelho ensinado por quem? Por alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo sabia que tinham pessoas ali que estavam desviando da verdade, mas deixa eu dar um alerta aqui. A gente às vezes tem a impressão de que as pessoas que nos desviam, ou podem desviar os membros da igreja da verdade, são aqueles falsos mestres malucos, aqueles de pessoal de seita, aquele que você fala assim, sai. Não é gente assim. Inclusive, eu quero lembrar a você uma história bonita do Evangelho, dos Evangelhos, que mostram para a gente como é que falso ensino entra. Quando Satanás tentou a Jesus Cristo, uma das tentações que Satanás usou é dizer assim, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus estava carente daquilo. Seria a coisa mais natural ele usar o seu poder e ele comer.
Mas a resposta de Jesus, usando as Escrituras, é assim: nem só de pão viverá o homem. Por que Jesus diz isso? Porque ele havia assumido humanidade e haveria de sofrer os caminhos dessa humanidade com os efeitos de um mundo quebrado. Ele sabia que fazia parte da sua missão ser homem e passar fome naquele caso ali, e sofrer as angústias de um mundo tão cheio de bagunça, tão desordenado. Ele sabia. Então o que ele está dizendo para Satanás é: eu não vou trilhar o caminho fácil, nem só de pão viverá o homem. Mais adiante, um amigo dele ouve ele dizendo assim: olha, convém que o filho do homem sofra e vá para a cruz. Aí o amigo dele, chamado Pedro, chega para ele e fala assim: ô Jesus, diz o texto que ele reprova Jesus, é uma palavra forte, tipo assim: ô Jesus, para com isso, para de falar essas bobagens, gente, Senhor, estamos aqui seguindo, ó, firme e forte, para de falar besteira, estamos contigo e não abro, tipo assim, animando Jesus, dizendo: para de falar essas coisas, você vai morrer coisa nenhuma. E aí, qual é a reação de Jesus? É uma reação, aos nossos olhos, para a nossa cultura ríspida. Ele fala: arreda Satanás. Por que ele está falando isso? Porque ele sabe que tentação vem dos lugares mais improváveis. Falso ensino e desvio da verdade não vem de gente com cara de satânico, vem através de gente boa que anda conosco, cara crente, de oração, fala tanta bobagem, entendeu? A Escritura apresenta isso várias vezes, as tentações vindo através dos instrumentos menos prováveis, porque essa é a sutileza do inimigo. Então esses corruptores para Paulo tem que ser motivo do nosso alerta. Inclusive o próprio Paulo reprova uma atitude de Pedro em Gálatas. Gálatas registra um momento no capítulo 2 em que ele diz que Cefas agiu de um jeito com os judeus, depois um jeito com os gentios, ou primeiro com os gentios, depois quando os judeus chegaram mudou o comportamento, e ele é reprovado ali na lata. Por quê? Porque até dentro da igreja existem pessoas que entendem o evangelho de maneira equivocada. Até o Pedrão teve que receber uma bronca do Paulo. Isso vale para nós também. Então, sola Escritura é nos atermos a essa verdade, de tal forma que ela vem de Deus, que é uma autoridade que não reside em criaturas, de que ela é recebida, e se ela é recebida por intermédio de bom ensino, a gente deve prezar bom ensino, boa tradição, por causa dos corruptores que desviam a igreja. Bem, por que esse ensino é importante? Vamos caminhar para o final dessa primeira palestra. Porque nós estamos sempre cercados de pessoas que tentam usurpar da autoridade. Pessoas que em nome de Cristo tentam usurpar a autoridade de Cristo de formas diferentes. Eu quero dar 3 exemplos de coisas que estão no nosso meio. Talvez você experimente mais uma, o seu colega que está do seu lado outra, mas todos nós experimentamos um pouco disso em algum momento. Primeiro eu chamo de tradicionalismo. Para os reformadores era o sinônimo da igreja de Roma, conservadora, com as suas tradições, não querendo abrir mão até dos acréscimos à fé que os reformadores rejeitavam, mas se apegavam a isso como tradições. Pode ser que para você seja outra coisa, pode ser que você tenha vindo de uma igreja ou esteja numa igreja em que certas tradições ganham autoridade de escritura, em que certas tradições parece que têm peso de palavra direta de Deus. E o problema disso é que a gente confunde boa tradição com tradicionalismo. Por quê? Porque tradição, quando ela é boa, ela é viva. Tradicionalismo nasce morto. Tradicionalismo nasce morto. Um segundo perigo que alguns de nós temos enfrentados, é um outro tipo de usurpador da autoridade, é o emocionalismo. É quando as pessoas falam assim: eu sei o que a palavra diz, mas eu sentia que Deus falou comigo. Pronto, essa aí pegou. Que Deus falou comigo, você não tem como entrar lá dentro e saber que não, né? Então assim, é checkmate, ganhei. Isso aí é bom, porque é checkmate. Eu falo assim: Deus falou comigo, quem é você para dizer que não? Mas o emocionalismo é um exemplo de usurpador de autoridade. Quando a palavra de Deus diz algo, e você ouve outras coisas que agradam os seus ouvidos,
o emocionalismo ganhou uma força maior do que a autoridade da voz de Deus. Não é mais só a Escritura, é um Deus que aquece o meu coraçãozinho assim, e eu sinto que Ele está comigo aqui. Esse misticismo é muito danoso, e ele se esconde atrás de um tempo em que nós não questionamos as emoções uns dos outros. Lembra, sempre teve misticismo, tá? Em toda a história, a igreja sempre enfrentou esse problema, mas nos nossos tempos, por que misticismo é tão valorizado? Porque nós estamos num tempo em que eu autoafirmo o que eu acredito, entendeu? Eu me autoafirmo, eu falo do que eu creio, e se você pensa diferente, tudo bem, mas contanto que você não me enche as paciências, tá bom, né? Então, o valor e a força do sentimento, da emoção, não tem sido questionado em nossos tempos, infelizmente, nem dentro da igreja. Mas emoções não podem ter força maior do que a Escritura diz. Eu quero dar um exemplo bíblico para você guardar. Se Jó fizesse teologia baseado em sentimentos, ele falaria bobagem. E ele fez e falou bobagem. Quando Deus falou com ele, ele disse: ah, Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza, pelas coisas que eu disse. Eu só te conhecia de ouvir falar. A voz de Deus com ele foi aquilo que mudou e fez ele se libertar dos sentimentos que o levaram a fazer teologia fraca, perigosa. Um outro usurpador de autoridade é racionalismo. É quando alguém diz assim: não, porque a razão diz assim, né? São pessoas que não querem acreditar em certas coisas da Bíblia porque não encaixa na cabeça dela, né? Não encaixa na sua porque a sua cabeça é pequena. Não encaixa na minha também. Eu não consigo entender como é que Deus é 3 e não é 3, é 1, não é? Doutrina da Trindade e outras coisas mais são difíceis para nós, mas normalmente não são essas que a gente briga mais. A gente briga mais quando alguém fala de soberania de Deus e responsabilidade do homem. Aí essa sim, ó, está travada até aqui, pastor, até hoje não saiu daqui, parece que é um ossinho de galinha que não desce. Mas sabe qual é a usurpação da autoridade? Quando alguém diz assim: então, eu não consigo aceitar porque não cabe na minha cabeça. Exatamente, não cabe mesmo. Mas aí racionalismo virou um usurpador de autoridade. Porque a gente tem que crer naquilo que a Escritura diz, ainda que se diga assim: Senhor, me ajude. Senhor, me ajuda a entender essas coisas, ainda que elas sejam desafiadoras para mim. Eu termino com algumas aplicações. Quais algumas implicações de sola Escritura? Primeiro, a ênfase na pregação. O povo de Deus que ama as Escrituras e entende que a autoridade provém das Escrituras somente, ele quer que a pregação da palavra tenha força. A pregação da palavra tenha força. Segundo, a autoridade é transcendente, isto é, ele fala de uma autoridade não baseada em coisas que os homens fazem, mas daquilo que vem de Deus. Vou dar 2 exemplos na Escritura que são fantásticos. Jesus Cristo prometeu 2 vezes, no Evangelho de Mateus, 2 vezes que ele estaria com eles durante uma tarefa difícil. A primeira é quando Jesus fala assim: quando um irmão pecar contra ti, vai arguí-lo tu e ele. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Se ele não se arrepender, leva uma pessoa ou 2, para que por 2 ou 3 testemunhas, você possa, né, confrontá-lo. Se ele se arrepender, ótimo, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não se arrepender, fala para a igreja e pressiona, isto é, leve ele a entender as implicações de vida cristã. Então, a ideia, Jesus está falando assim: faça essa pressão. Não é uma coisa fácil de fazer. Todos nós sabemos que repreender o pecado do outro é tão desagradável, tão desagradável. E Jesus sabia disso. Por isso que ele fala assim: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O que ele está dizendo para você e para mim é que a autoridade com a qual a gente faz isso vem dele. Porque quando eu reprovo o pecado alheio em amor, mas com a verdade de Deus, o próprio Jesus o faz. O próprio Jesus o faz. É uma autoridade transcendente. O outro momento é na evangelização. Ele fala para a gente fazer discípulos de todas as nações e diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então quando alguém fala assim: eu acho tão difícil, é porque você não sabe quem anda contigo. Você não sabe quem é o seu parceiro de evangelização.
Você acha que você está lá sozinho falando suas bobagens. Não está, não. Quando você fala o Evangelho na sua simplicidade, é o Senhor Jesus falando. Olha que coisa louca. Pensar que Ele anda conosco e está junto de nós quando nós fazemos discípulos de todas as nações. Então a autoridade é transcendente. Testemunho interno do Espírito é aquilo que os reformadores chamaram como é que a gente sabe que a Bíblia é palavra de Deus? É o Espírito que convence o nosso coração. Essa é uma das coisas mais impressionantes da conversão. Quando você conhece alguém que não é cristão, e de repente ele se torna cristão, ele não fala assim, quem disse que isso aqui é de Deus? Ele fala assim, me fala mais, que eu queria comer um pouquinho. A partir do momento que o Espírito Santo de Deus habita nele, ele crê que isso vem de Deus. Isso é o chamado testemunho interno do Espírito. É a ideia de que é o Espírito que convence de que esse livro é palavra do Senhor. Lutero, na famosa Dieta de Worms, foi exigido que ele negasse os seus escritos. Uma das coisas mais duras, foi um dos momentos mais angustiantes da vida dele. Tanto é que quem lembra dessa história talvez não saiba do detalhe de que na primeira noite ele pediu um tempo para pensar. Então veio uma segunda audiência no dia seguinte. E é na segunda audiência que ele diz essas palavras: a não ser que eu seja convencido de erro pelo testemunho da Escritura, ou, visto que não dou valor à autoridade não provada do Papa e dos concílios, por ser claro que eles muitas vezes erraram e frequentemente se contradisseram, por um raciocínio evidente, continuo convencido pelas Escrituras às quais apelei, e minha consciência foi feita cativa pela palavra de Deus, não posso e não quero retratar-me de qualquer coisa, pois agir contra a nossa consciência não é coisa segura, nem permitida a nós. E esta é a minha posição. Não posso agir diversamente. Deus me ajude. Amém. Duas coisas, e eu encerro. Primeira, carecemos de transformação. Outros livros informam, até reformam, mas só um livro transforma. A razão pela qual a gente precisa comer esse livro é porque nós precisamos de transformação. Outros bons livros fazem bem para nós, mas não tem nenhum livro que transforma como esse livro. Nós precisamos de luz objetiva de Deus em meio ao subjetivismo de nossos dias. Isto é, nós precisamos que em meio aos vários discernimentos e ideias, nós tenhamos luz do céu, não é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.